Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Future of Work, o podcast que discute as tendências que estão transformando o mercado de trabalho. Essa é uma super parceria entre a WeWork e a Reconnect. Eu sou a Ana Gondim. Eu sou a Renata Rivetti e a gente vai tentar trazer um pouco dos desafios do mundo do trabalho, como sobrecarga, ambientes tóxicos, desmotivação das pessoas e como é que a gente constrói um mundo do trabalho que seja mais saudável, mais humano e também mais produtivo. E nesse episódio nós temos a honra de receber um super convidado, o Paul Ferreira. Ele é diretor acadêmico da FGV e a ESP. Paul, obrigado por ter vindo. Conta um pouquinho pra gente da sua história e eu acho que tudo que você tem vivido aí nessa jornada. Ok. Bom, obrigado, Ana, obrigado, Renata. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou francês, mas já estou vivendo aqui no Brasil há 6 anos. Sou professor na FGV e AESP, sou professor de estratégia e liderança. E como é que eu posso... Eu venho do mundo corporativo também, então tenho uma experiência em banco de investimento, em empresa de consultoria durante vários anos. Depois migrei para esse lado mais acadêmico. O que eu acho que é interessante é que também, de uma certa forma, modela um pouco o tipo de pessoa que eu sou. Sou uma pessoa que gosta de estar perto do que está acontecendo nas organizações, com os indivíduos. E acho que isso se reflete também na minha pesquisa. Então, tenho uma pesquisa acadêmica que ela é muito ligada com... Na verdade, tentar entender como é que o capital humano ele consegue ser uma fonte de vantagem competitiva para as organizações. E eu olho muito isso através da questão da mudança. Então, comecei muito falando de mudança da alta liderança, mudança de CEOs, como é que a gente pode otimizar esses processos. Fui me interessando mais, talvez, depois em questões de estrutura, mudanças de estruturas. Eu trabalho, por exemplo, com essa ideia de co-liderança, de co-CEOs, que a gente vê ainda pouco nas empresas, mas... que eu acho que é uma tendência que está crescente, e migrando depois, de uma certa forma, não olhando só para a alta liderança, mas para o movimento dos profissionais em gerais. E aí eu tenho um tema de interesse que tem muito a ver com a questão de, por exemplo, boomerang employees. São essas pessoas que trabalham numa empresa, que saem dessa empresa para trabalhar em outras empresas e que retornam à empresa inicial. Quais podem ser os benefícios, tanto dos indivíduos que fazem isso como uma estratégia, mas também do lado das organizações. Então, isso é a minha pesquisa acadêmica, e a minha pesquisa aplicada, ela tem muito mais a ver com o futuro do trabalho, e é por isso que eu sou muito feliz de estar aqui com vocês. A gente que fica feliz em te receber, Paul, e você tem sido aí um dos acadêmicos que tem apoiado a gente na Semana de 4 Dias aqui no Brasil, né? Junto a pesquisadores que temos ao redor do mundo na Semana de 4 Dias. A gente fez já 3 meses de piloto, fizemos uma primeira pesquisa quantitativa com resultados muito bons. O que você destacaria dessa primeira pesquisa de 3 meses de piloto? Boa, vamos lá. São muitos resultados e, de maneira geral, quero dizer que eu acho que são bastante promissores aqui para o mercado do trabalho como um todo. Mas acho que o primeiro tem a ver com o próprio piloto já. A gente está falando acho que o paradigma é o 100, 80, 100, ou seja, as pessoas vão manter 100% do salário, têm que manter 100% da produtividade, mas elas têm que reduzir em 20%. E acho que o primeiro resultado que é muito interessante para nós é de ver que, na verdade, 95% dos respondentes e das empresas que participam, elas conseguiram, já nesses 3 meses, e inclusive muito mais rapidamente, em menos de um mês, implementar alguma forma para reduzir em 20%. Então, acho que isso é bom, porque é uma premissa básica do modelo, mas a gente sabe que, olhando para outros países, não foi sempre o caso. Então, eu acho que é um comprometimento muito forte das empresas de encontrar essas soluções para reduzir o tempo de trabalho numa agenda que a gente sabe que não é sempre fácil, né? Acho que o segundo ponto, eu acho que o que é legal é de voltar talvez para... A gente teve a possibilidade de fazer entrevistas de onboarding, ou seja, antes do piloto começar, ou seja, de setembro a dezembro do ano passado. E a ideia era de entender os motivos, de por que as empresas estavam querendo fazer isso. E acho que dos 2 motivos principais que voltavam era melhorar a produtividade, então melhorar aspectos econômicos das empresas, e o segundo era, de uma certa forma, melhorar a qualidade de vida dos profissionais, né? Tanto do ponto de vista de impacto na saúde, impacto no bem-estar dessas pessoas no trabalho. E quando a gente olha os resultados há 3 meses, a gente tem uma série de indicadores que vão nesse sentido. Não recordo agora, mas deixa eu pegar aqui. Por exemplo, 61% dos nossos respondentes relatam uma melhoria na execução de projetos, 44% uma melhoria na capacidade de cumprir prazos. Então, isso mais para o impacto no trabalho. Se a gente for olhar para impacto no bem-estar, 82% se sente com mais energia. Isso é importante para a capacidade que eles têm em entregar também as demandas.
Temos também 64% dos respondentes dizem que eles se sentem menos exaustos no final do dia, que é bastante importante também, né? E acho que o outro número aqui que eu achei bastante interessante é que já 44% dos respondentes estão notando uma melhoria na relação entre o líder e eles próprios. Então, acho que a gente já tem resultados aqui que cobrem muito bem esses motivos iniciais e, ao mesmo tempo, eu acho que deixa aqui, enfim, um espaço muito grande para continuar a avaliar aqui os resultados e os benefícios dessa semana de 4 dias. Perfeito, a gente está super motivado em continuar o piloto, né? Vamos ver quando a gente finalizar em junho. Ótimo, e aí eu tenho 2 perguntas, na verdade, em uma aqui. Eu queria entender, assim, qual o impacto desses dados na nossa visão sobre o trabalho e como que você percebe a importância das pesquisas acadêmicas para apoiar esse projeto, né? Tá. Eu acho que tem aqui um elemento que eu gostei bastante. A gente fez uma pergunta sobre... para tentar entender o quanto os respondentes, os profissionais, eles estão apreciando essas mudanças que estão acontecendo nas empresas, né? Essa redução de trabalho. E a pergunta ela visava... e a gente teve um resultado que eu acho super bacana, que é quase 30% das pessoas dizem que não mudaria de empresa para retornar numa lógica de 5 dias, independentemente do salário. E o que isso nos diz sobre o trabalho e por que eu acho que é importante? A gente está num país onde as pessoas mudam muito de trabalho, tem uma rotatividade muito grande, ao mesmo tempo, e acho que a gente vai talvez falar disso depois, tem uma questão muito grande e um problema de engajamento, e acho que uma das soluções que as pessoas acham para melhorar essa dificuldade com o engajamento é trocar de emprego. E tudo bem com isso, né? Cada um escolhe o que acha que faz sentido naquele momento. Agora, eu acho que não é uma solução sustentável. Eu acho que não resolve o nosso problema. O nosso problema tem que ser resolvido dentro das organizações, mudando a maneira como as empresas elas pensam o trabalho, como o desenho é feito, como as culturas que a gente tem, o tipo de liderança que a gente tem. E acho que esse piloto ele vai muito nesse sentido. Ele vai muito no sentido de vamos tentar, a 4 mãos, ou a várias mãos, na verdade, tentar mudar as coisas. E isso é a maneira sustentável, eu acho, do longo prazo de encontrarmos, eu acho, novos modelos de trabalho que sejam mais eficientes. Então, acho que isso é um ponto importante com esse piloto. E o segundo, acho que sobre as pesquisas acadêmicas, o que eu vejo? A gente já teve um movimento muito grande, não sei dizer se era o caso no Brasil, mas mundialmente, nos anos 70, houve um push muito grande, mais acadêmico, inclusive, de vamos reduzir a jornada de trabalho. E a gente viu que isso não conseguiu, teve algumas mudanças, inclusive na França, onde a gente passou para... reduziu a semana de trabalho, mas de maneira geral acho que esse movimento não pegou suficientemente. A gente está nesse momento, num momento de vamos retornar com essa questão, vamos realmente ver como é que isso pode ser desta vez a hora certa para repensar a semana de trabalho, repensar o trabalho. E acho que um dos pontos que na altura talvez não funcionou tanto foi essa combinação entre a sociedade. Então, por exemplo, esses grupos hoje em dia que estão por trás e que estão muito fortes, que estão puxando isso, como a Forward Global, por exemplo, tanto internacionalmente como no Brasil, e ao mesmo tempo essas pesquisas. Eu acho que esse piloto é isso, é de combinar esses dois elementos, a sociedade, de uma certa forma, grupos de interesse, mas ao mesmo tempo a pesquisa acadêmica andando juntos, fazendo isso em vários países, porque a gente sabe que tem diferenças culturais que vão ser importantes também, e fazendo isso numa lógica voluntária, mas estruturada. Tem alguns paradigmas, que, por exemplo, esse 100-80-100, que ajudam, acho, as estruturais e que talvez facilitam a adopção por parte das empresas desse tipo de iniciativas. Perfeito. E uma das coisas que a gente reforça muito no piloto é que esse não é um projeto só de redução de horas, né? Então, a gente fala que ele tem esse olhar de vamos cuidar da saúde mental e bem-estar, mas ele também tem esse olhar da produtividade. Mas, ao mesmo tempo da gente estar falando que o modelo atual é insustentável, porque o engajamento global é de 20%, 23%, um custo altíssimo, né, em quase 9 trilhões de dólares, a gente vê o burnout crescendo significativamente, a gente vê as pessoas ansiosas,
deprimidas, solitárias, né? Então, saúde mental hoje é um problema e as pessoas desmotivadas no trabalho. Então, me parece a longo prazo um modelo insustentável. E aí a gente pensa, então, o que eu preciso fazer? E as empresas, ao invés de pensarem, vamos construir uma nova solução, elas pensam muito, vamos voltar para aquele conhecido, 100% presencial, comando e controle, né? Microgerenciamento. O que você vê de obstáculos para, de fato, a gente começar a construir novos modelos, né? O que falta para a gente abraçar talvez mais a flexibilidade e um caminho diferente que a gente vem fazendo nos últimos 100 anos, né? Pós-revolução industrial? Então, acho que o primeiro ponto é ir além do que você descreveu agora, que acho que, obviamente, a pandemia ela forçou as empresas a reagir. E a maioria, acho que isso é bastante positivo, tanto no Brasil como internacionalmente, a maioria das empresas ela conseguiram reagir bem. E conseguiram reagir desenvolvendo essa ideia de flexibilidade. Acho que muito baseada na questão mais local, ou seja, essa questão de vamos ter uma combinação, um trabalho híbrido, uma combinação de presencial e remoto. Em alguns casos, poucos na minha opinião, porque também tem questões de regulação por trás, a questão da flexibilidade temporal, ou seja, a gente pensar mais em quais são os nossos melhores picos, por exemplo, de momentos para trabalhar. Quando é que a gente é mais produtivo para determinadas tarefas? Será que a gente precisa mesmo também de estar no mesmo país? Será que a gente não pode pensar de uma forma um pouco mais alargada sobre isso? Então, flexibilidade local, temporal, mas acho que teve pouco acho que a terceira componente, que é essa flexibilidade de conteúdo. E acho que a semana de 4 dias ela entra nisso. Como você diz, Renata, e é muito verdade, não é só uma questão de redução de trabalho, é uma maneira, como é que a gente repensa o trabalho. Então, como é que a gente pensa o conteúdo? Como é que a gente redesenha as relações dentro da organização? E acho que o principal obstáculo, então, é as empresas realmente entrar de uma maneira mais profunda, não só reativa, mas realmente mais antecipativa, de tentar entender a melhor forma de fazer isso, dentro dessa flexibilidade mais de conteúdo. E acho que para isso, o outro, não sei se é um obstáculo, mas acho que um ponto fundamental para mim, essa ideia de experimento. E acho que as empresas experimentam muito pouco. Elas experimentam, acho que a gente está nessa onda de transformação digital, onde a gente está muito ligado a essas questões de MVPs, né, de desenvolver rápido algum protótipo, de testar, aprender com isso, mas a gente aplica isso muito pouco, na verdade, a questões de relações de trabalho, a maneira como o trabalho é realizado. Então, acho que precisa de mais experimentos. Perfeito. Legal. E recentemente você fez uma pesquisa também sobre engajamento, né? O que você trouxe aí de insights interessantes para a gente trazer uma comparação? Então, como você mencionou, Renata, a gente está habituado muito a essa pesquisa da Gallup, porque ela é muito válida, né, global, internacional, há bastantes anos que ela é realizada, mas a gente sentia um pouco falta de ter uma visão mais local, ainda mais tropicalizada, vocês falam. Então, em parceria com a Flash, eles nos pediram de desenvolver uma nova metodologia para fazer isso. E a gente fez isso, a gente desenvolveu 6 pilares, rapidamente, o significado do trabalho, o ambiente do trabalho, as oportunidades de crescimento, a questão da remuneração, práticas de gestão e confiança na liderança. E com base nisso, a gente desenvolveu um questionário. E o que a gente vê? Primeiro, acho que muito alinhado com justamente essas pesquisas de engajamento, a gente encontrou que a maioria das pessoas não estão engajadas. Os números não são assim tão radicais do que, por exemplo, essa pesquisa da Gallup. No nosso caso, a gente encontrou que, em média, só 4 em cada 10 funcionários se sentem engajados. Mas, enfim, de maneira geral, a gente tem uma maioria de pessoas desengajadas e a gente tem que olhar para isso. Acho que o segundo ponto que é importante é que, na verdade, tem uma diferença muito grande. A gente teve a intuição de realizar essa pesquisa estruturando entre a alta liderança, a visão da alta liderança e a visão dos demais colaboradores. E a gente vê que a alta liderança ela é 2 vezes mais engajada que os demais colaboradores. E por que isso pode trazer alguns problemas? Porque, de uma certa forma, isso cria ruído dentro das organizações e isso volta, então, para qual é o papel das organizações em tentar reduzir esse ruído, fazer com que haja mais harmonização na maneira de ver o trabalho, na maneira de ver todos esses pilares, essas dimensões que a gente vê no engajamento. E a gente entende
também um pouco da dificuldade que isso pode trazer e por que também há níveis de desengajamento tão altos. Porque falta certamente de convergência de opiniões e pontos de vista em relação a esse tema. A gente vê que o engajamento, a gente não pensa muito o que leva ao desengajamento, né? Então, como é que a gente pode tentar começar a entender um pouco mais quais são as forças do colaborador, né? Porque se eu não faço o que eu gosto, se meu líder não tem uma comunicação clara, às vezes é difícil mesmo estar engajado. E eu acho que um outro ponto importante também são as métricas que a gente tem hoje, principalmente quando a gente fala em produtividade. Hoje, na maioria dos meus clientes, a gente fala, tá, como é que você mensura tudo isso, né? E muitas vezes é horas trabalhadas, como a gente fazia na Revolução Industrial, né, no pós. E na semana de 4 dias, uma das coisas que a gente discutiu muito com as empresas é como é que a gente começa a discutir novas métricas. Porque se a gente vai trabalhar só 4 dias por semana, como é que eu vou conseguir manter os resultados, né? O que você percebe no mundo do trabalho de mudanças que já estão acontecendo e o que você acha que deveria acontecer? Se a gente voltar de um ponto de vista literal, o que é produtividade? É input sobre output, né? Então acho que a gente tem que ver os dois. O que está falhando nessa equação? Acho que a questão do output, ou seja, como é que a gente... Qual é esse produto, né, do nosso trabalho, né? E acho que aí a gente vê que ainda falta muito clareza nas expectativas, falta transparência no que realmente, quando alguém está me pedindo de realizar determinada tarefa, o que ele quer realmente, né? Eu acho que a gente tem muita dificuldade em ser o suficientemente transparente em relação a isso. Então, acho que tem dificuldades com o output e tem, obviamente, dificuldades ali com o input, ou seja, basicamente, qual é a minha margem de manobra para pensar justamente esse output com mais autonomia. Isso quer dizer, de uma certa forma, quais são os recursos que eu tenho dentro da organização, e acho que isso também varia muito dependendo das organizações. Tem algumas organizações que oferecem, na verdade, que estão muito numa cultura de as pessoas têm que se desenrascar, tem que encontrar uma maneira de resolver o problema. Eu vou oferecer, vou deixar elas nesse desconforto de uma certa forma, porque a criatividade vai nascer daí. E acho que sim, obviamente, que se você oferece demasiados recursos em relação ao tipo de demanda que você tem, corre um risco de ter ali uma certa inércia, as pessoas se acomodam, mas se pelo contrário, eu estou oferecendo poucos recursos, na verdade, que estou cobrando muitas pessoas, ali é o contrário, é frustração. Então, acho que essa é a questão fundamental de como é que a gente deixa mais autonomia para as pessoas. A autonomia é se dar a si própria a sua lei. Então, e o difícil com isso é que a gente sempre quer muita autonomia, mas a gente tem muita dificuldade em dar autonomia para os outros, né? Então, o que eu estou vendo é que as empresas ainda continuam com dificuldades nos dois lados da equação, né? No lado do input, com a questão principalmente da autonomia, e do lado do output, nessa clareza das demandas e das expectativas. E essa é uma discussão no seu mestrado profissionalizante. Você hoje tem grandes empresas como alunos. É uma discussão mudar métricas e novas formas da gente mensurar? Sim, porque... Por quê? Porque acho que, como é que vocês falam? Acho que existe um pouco esse fetiche das métricas, né? Então leva tanto tempo a definir umas métricas e tem sempre, toda a gente tem por trás da cabeça essa ideia do Peter Drucker, né? O que não é medido não é controlado de uma certa forma, não é gerido. Que as pessoas fizeram um esforço em encontrar algumas métricas e tem muita dificuldade depois em mudar essas métricas. Inclusive elas adoptam as mesmas métricas para contextos bem diferentes. Então acho que tem um pouco de dificuldade em definir qual a métrica para aquele momento, para aquele tipo de projeto, porque eu estou querendo realmente medir. Isso é um aspecto. Acho que tem um outro aspecto, que é o que a gente chamaria em inglês de workism, né? Tem essa tendência das pessoas acharem que quanto mais trabalham, melhor vai ser para elas, inclusive, ou para a organização, né? Aí também, acho que aqueles... tem o Malcolm Gladwell, que eu gosto por muitos aspectos, mas tem essa ideia de, para dominar alguns skills, a gente precisa de trabalhar 10.000 horas. Então, acho que, de uma certa forma, essas ideias, elas vêm aqui de a gente precisa de trabalhar bastante para entregar um resultado de boa qualidade. E acho que
tem uma questão também de dificuldade com as métricas, que muitas das vezes as métricas elas são no nível individual. E hoje em dia a gente está cada vez mais, e isso também por conta da transformação digital, numa unidade de análise que é mais do time, na verdade. Então essas métricas elas têm dificuldade em combinar essas duas dimensões, a parte individual e a parte de grupo. E quando a gente traz em cima disso a mudança, o facto de que se a gente está trabalhando numa lógica... numa lógica mais ágil, basicamente esses grupos, esses times, eles estão sempre mudando, acho que é uma dificuldade em lidar com isso. Então, acho que sim, ainda continua a haver alguns desafios com as métricas. Com certeza. Legal. Bom, e o nome desse podcast é Future of Work, e a gente queria saber um pouco mais sobre o futuro do trabalho. Muita gente fala sobre o que vai ser o futuro, a gente já falava, né, muito antes da pandemia, falava sobre o futuro do trabalho, veio a pandemia... E tudo mudou e algumas coisas realmente aconteceram do que era previsto ou né, das previsões que faziam e muita coisa não aconteceu. O que para você, Paul, é o futuro do trabalho olhando para frente aqui? O que você apostaria em relação a isso? É difícil prever, né? Acho que os humanos não conseguem fazer isso muito bem. Mas eu acho que, para mim, como é que a gente traz algumas respostas mais sustentáveis, talvez mais efetivas, para algumas tensões que a gente vê no mercado de trabalho nesse momento. Deixa eu listar algumas rapidamente. Acho que a primeira, para mim, uma das tensões é a questão da inclusão no mercado de trabalho. A gente está no mercado de trabalho que ele é pouco inclusivo, em várias dimensões, né? Talvez uma que não é assim tão explorada é essa questão que, ao mesmo tempo que a gente na verdade, tem necessidade de ter jovens entrando no mercado de trabalho, de ter esses jovens assumindo cada vez mais responsabilidades rapidamente, a gente parece que também não consegue lidar com o outro lado, na verdade, com o outro extremo, que é a gente tem essa tendência, as organizações também têm essa tendência, não todas, mas em geral, obviamente, também de deixar de lado muito rapidamente as pessoas chegando ali aos 50 anos ou um pouco mais. Então, acho que uma das tensões nessa questão da inclusão é como é que a gente se beneficia, por exemplo, desses dois lados, né? Acho que, obviamente, é uma questão ali de pessoas que têm menos oportunidades ou, inclusive, que pessoas não têm oportunidades nenhuma, desempregados. A gente continua a ter um viés muito grande em relação a desempregados. Eu faço pesquisa sobre isso e a gente vê que é muito difícil para alguém que é desempregado, na verdade, se recolocar. É muito mais fácil para as pessoas que já estão trabalhando mudar de emprego, né? Obviamente, tem pessoas que têm menos oportunidades, mulheres, negros de maneira geral. Então, tem uma questão de inclusão de trabalho. Acho que tem uma questão que está ligada ao valor do trabalho. E aí também tem vários pontos, mas de uma maneira geral, acho que a gente tem uma série de profissões que elas têm um grande contributo social, elas se beneficiam para a sociedade e elas são muito pouco valorizadas economicamente. Elas recebem, na verdade, as pessoas recebem um salário que é insuficiente, que não é, inclusive, decente em muitos dos casos. Então, acho que como é que a gente consegue resolver isso? A gente tem que aumentar esses salários, ou se a gente não aumenta os salários dessas atividades que são muito positivas socialmente, a gente tem que pensar, talvez, em outros mecanismos, rendas... uma renda básica universal que seria complementar, por exemplo. Acho que é uma questão muito grande de desigualdade também, essa ideia de inglês que é o CEO Pay Gap, a diferença entre a pessoa que ganha mais na empresa e a pessoa que ganha menos nessa empresa. Esse gap ele é cada vez maior mesmo, e sobretudo, inclusive em países como o Brasil, Estados Unidos, de uma maneira geral. Então, a questão do valor do trabalho, acho que a gente tem uma questão de sentido de trabalho, ou seja, como é que esse trabalho, na verdade, não é uma maneira de desumanizar as pessoas, né? E isso tem uma componente da tecnologia que é bastante importante, né? Ou seja, isso nos diz como é que a gente vai poder utilizar a tecnologia para nos ajudar realmente a aumentar as nossas capacidades, a focar o humano em atividades que sejam mais talvez alinhadas com com as nossas competências, e como é que a gente não deixa, de uma certa forma, as máquinas, a tecnologia, retirar todo o que é sentido desse trabalho e a gente ficar só com coisas muito pouca que nos permitem sentir esse sentido do trabalho. Então, para mim, são algumas das questões que esse futuro do trabalho tem que resolver se a gente quiser realmente ter, acho que, mais benefícios na frente. Só esqueci um ponto, mas que eu achei importante, que é essa ideia de como é que a gente pensa nessa ideia. A gente muitas vezes pensa no work-life balance,
eu tendo a pensar mais na questão de life balance. Então tem uma série de questões aqui à volta de como é que a gente inclui o trabalho dentro de outras atividades e de outras contribuições, que é a família, que é os nossos hobbies, a maneira como a gente também combina melhor ou adequa melhor a combinação com as empresas, com a sociedade de uma maneira geral. Ou seja, como é que a gente vive, de uma certa forma, diferentemente. Acho que são algumas das questões que são importantes no futuro do trabalho. Acho que traz um pouco do olhar da flexibilidade, um pouco do significado, da realização, né? Porque no final a gente vai trabalhar 100 mil horas na vida, então tem que fazer sentido, né? A gente tem que estar lá usando as nossas forças, se sentindo realizado, encontrando sentido mesmo. Pô, foi um prazer. Vamos encerrar aqui. Foi super rico. Como é importante a gente conseguir ter essa visão, conseguir ter esses estudos, né? Para cada vez mais basear as nossas decisões, né? A gente vê um monte de empresa tomando umas decisões assim. Mas, gente, será que eles estão vendo os números? Será que a gente está realmente estudando, entendendo o que está acontecendo? Então, muito obrigada por esse trabalho. Eu acho que é muito rico para toda essa conversa. Obrigado mais uma vez pelo convite e espero que tenha sido interessante para o nosso público. Maravilhoso, Paul. Obrigada. Obrigado por ouvir o Future of Work, o nosso podcast que vai continuar aqui falando sobre o futuro do trabalho, sobre as novas tendências. Ainda temos muitos assuntos para falar, né, Rê? Então, se você gostou, curte, compartilha e acompanha a gente porque ainda tem muitos episódios pela frente.